Nós damos as boas-vindas a todos aqueles que estão conosco nesta noite, neste momento de adoração a Deus, de louvor ao nosso Pai Celeste. Com grande alegria, nós estamos aqui mais uma vez para levar até o seu lar, até o seu coração a palavra do Senhor. Com certeza você cantou aí de casa junto com a sua família. Com certeza você já se deliciou com a palavra do Senhor. Com certeza você renovou as suas forças ao ouvir a leitura da palavra, dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Experimentamos essa misericórdia. Com certeza você está sendo já edificado com a palavra do nosso amado Deus. Nós damos as boas-vindas a todos, aqueles nossos irmãos que nos visitam também, ou seja, que são de outras igrejas e que estão conosco nesta noite. Você também é muito bem-vindo, Deus o abençoe rica e poderosamente. Hoje eu quero meditar em João, capítulo 15. Nós meditaremos com uma visão deste capítulo, todo o capítulo, dentro daquilo que o Espírito Santo tem colocado ao nosso coração, nesses momentos que antecederam este local aqui agora, quando eu estava preparando. E assim como o nosso irmão, o diácono Rafael, disse na oração, pedindo ao Senhor que falasse ao seu coração aquilo que o Espírito Santo falou ao meu, essa também é a minha oração. É o meu desejo, porque realmente há algo maravilhoso de Deus para a sua vida. E eu quero que você, nesta noite, peça ao Senhor para que Ele mesmo, abra o seu coração e o condicione de uma maneira muito especial, doce, com desafios, com consolo, com conforto também, mas principalmente com desafio a uma vida santa na presença do Senhor. Nós estaremos lendo à medida que formos expondo o capítulo. Então nós estaremos anunciando o bloco e leremos o bloco dentro daquilo que nós vamos tratar aqui nessa exposição. No capítulo 15, o título que nós temos aqui é a videira e os ramos. Antes de ler aqui, eu preciso só contextualizar. Aqui já está nas horas finais do ministério de Jesus na terra. Ele está confortando os discípulos e também desafiando os discípulos. No capítulo 12, mais precisamente aí, a partir do versículo 20, vai narrar aqui até o final as últimas 24 horas de vida do Senhor Jesus aqui na terra. E eu quero, nesta noite, chamá-lo a pensar e a meditar comigo no capítulo 15, a videira e os ramos. O tema que nós usaremos é no mundo, porém, do céu. No mundo, porém, do céu. Nós temos aqui algumas afirmações importantíssimas para a nossa vida, porque nós vivemos aqui no mundo, nós não somos aqui do mundo, mas ainda precisamos estar aqui por um longo período, até quando o Senhor nos chamar, ou nos recolher pela morte, ou Ele voltar para recolher a sua igreja e realizar e aplicar a sua justiça. Neste mundo, nós somos protegidos de cair e permanecer caídos, ou seja, todo eleito de Deus, ele é, pelo Espírito Santo do Senhor, na graça do Pai, ele é guardado para que ele permaneça fiel ao Senhor até o último dia, porque o nosso bom Deus em Cristo nos guarda no poder dele mediante a fé. No entanto, aqui neste mundo, não estamos isentos de sofrermos as adversidades. E é isso que nós vamos ver aqui sobre o governo de Deus na vida da igreja e a sua postura. Nós estamos no mundo,
porém somos do céu. Os 2 primeiros versículos, nós podemos então definir ou afirmar que a autoridade de Deus sobre a nossa vida é real. Olha só o que diz os versículos 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. O Senhor nosso Deus, Ele é o nosso Pai Celeste, e o Senhor Jesus ensina que para os seus apóstolos, discípulos e a todos nós, que na verdade o reino de Deus, o mundo, é como se fosse uma grande lavoura, como se fosse uma grande plantação de vinhas. E ele então classifica aqui neste momento, para que entendamos melhor, ele põe o Pai como o agricultor, ele, Jesus, como a videira, e as pessoas como ramos. Dentro desse aspecto de agricultor, videira e ramos, ele classifica aqui uma autoridade deste agricultor, do senhor da vinha. E é interessante porque ele vai dizer, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. A grande questão aqui é, pessoas que estão vivendo no meio, conhecendo o Senhor Jesus, mas não obedecem ao Senhor Jesus. Não sentem prazer e alegria em Jesus. Mas há aquele outro tipo de pessoa que produz fruto. E aí vai dizer que o Pai, o agricultor, o limpa para que dê mais fruto ainda. Eu quero apenas pegar essa segunda parte para dizer para você que, segundo o ensinamento de Jesus aqui nesse texto, as adversidades na sua vida, que crê em Jesus, e na minha vida, que creio em Jesus, não são punições de Deus, mas é o Senhor, o agricultor celeste, aparando as nossas arestas, limpando a nossa vida, para que sejamos mais santos, mais parecidos com Jesus, e produzamos ainda mais fruto. Esta é a autoridade de Deus, o Pai, sobre a sua igreja. A igreja do Senhor anda sob o domínio do Senhor. A igreja do Senhor, ela não vive por si mesma e ela não vive também solta ao acaso. Deus, o Pai Celeste, tem autoridade sobre os seus eleitos e Ele cuida dos seus eleitos. A segunda afirmação que temos, ela se encontra dos versículos 3 a 7, que Jesus é a única fonte de vida capaz de nos fazer produzir frutos espirituais. Assim diz a palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Com esta afirmação de que Jesus é a fonte, na verdade, todos nós aprendemos que não há nada em nós que possa garantir qualquer mérito ou qualquer ação verdadeiramente boa diante de Deus. Todo fruto que nós produzimos, frutos espirituais, tudo aquilo que nós fazemos dentro da aprovação de Deus, só pode ser verdadeiramente fruto espiritual se estivermos em Jesus. Fora de Jesus, nós não somos nada. Fora de Jesus, a igreja não é nada. Fora de Jesus, nenhum pregador é nada. Nenhum povo é nada. Todas as pessoas são totalmente dependentes do Senhor.
Sem Jesus, somos meramente condicionados à perdição eterna. E todo fruto que nós produzimos sem Jesus, eles se tornam maus frutos, pelo fato da sua essência, o que nos conduz à produção de tais frutos. Jesus é a fonte. Sem Jesus não há igreja. Sem Jesus não há frutificação. Sem Jesus não há obras espirituais. Jesus e só Jesus é a fonte de vida. Nós temos ainda uma terceira afirmação, que vai dos versículos 8 a 11. A vida produtiva em Jesus é a glória do Pai. A vida produtiva em Jesus é a glória do Pai. Leremos então dos versículos 8 ao 11. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Algumas coisas importantes que nós precisamos destacar aqui nestes versículos. Primeiro, que Deus é glorificado à medida que nós produzimos frutos espirituais. Na verdade, o que o Senhor Jesus nos ensina é que esses frutos espirituais nada mais é do que ouvir e obedecer os seus mandamentos. E esses mandamentos do Senhor obedecidos nos faz ter comunhão com Ele e com o Pai. Ou seja, uma vez que estamos em Jesus, somos também reconciliados com o Pai. E esta comunhão com o Pai e com o Filho é suficiente para transformar plenamente o estado do nosso coração. Preste atenção no versículo 11, que lerei novamente. Tenho-vos dito estas coisas, que coisas? Que o Pai é glorificado quando você produz mais fruto, que você deve permanecer no amor e obedecer os mandamentos do Senhor, e com isso você é unido ao Pai através de Jesus. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Que pena que muitas vezes aquilo que se chama igreja, principalmente aqui no Brasil, ela é alimentada por emoções que estão fora de Jesus. O Evangelho do Senhor realmente ele é a causa, ele fundamenta, ele nos dirige numa emoção saudável. E realmente é necessário ter alegria em Jesus, cantar, louvar, adorar com alegria. Mas esta razão da alegria e cantando, adorando, orando, o que for fazer, não está no fato do realizado ali, os fatos realizados, as atitudes tomadas. Mas a alegria, o gozo está na comunhão com o Pai. Certa feita, os discípulos voltaram da missão e falaram para Jesus como é maravilhoso, até os demônios se nos submetem em teu nome. Mas o Senhor Jesus disse o seguinte: vocês devem se alegrar, não porque os demônios lhe submetem, mas porque os seus nomes estão inscritos no livro da vida. É esta comunhão com Deus que deve ser o nosso gozo no Senhor. E uma vez que este gozo está nesta comunhão com Deus, todas as adversidades, tudo que possa surgir na nossa vida será insuficiente para nos tirar a alegria no Senhor. Alegrar-se no Senhor significa você estar firme
sabendo que por mais difícil que sejam as dificuldades, por mais difícil que seja, mais forte que seja o vendaval, ainda que o barco vire, ainda que a vida seja ceifada, a vitória é garantida, porque nós estamos em Jesus. A comunhão com o Senhor Jesus e com o Pai é a base do nosso gozo e da nossa alegria. Mas ainda há, dos versículos 12 a 17, uma outra afirmação que o bom relacionamento com Jesus requer um excelente relacionamento com o próximo. Versículos 12 a 17. Olha como está escrito. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo amigos, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Queridos irmãos, o que o Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos, e a nós aqui nesta noite, é que os mandamentos que ele exigiu a partir do versículo 8, versículo 9, versículo 10, permanecer no meu mandamento, agora ele vai revelar qual é este mandamento. Este mandamento é o relacionamento com o próximo em amor. Versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Talvez você possa pensar, não é muito difícil amar num padrão humano. Mas aqui o Senhor Jesus classifica como base do seu amor o seu próprio amor. Olha só a parte B do versículo 12. Assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei. Ficou bastante sério agora, né? Enquanto pensamos em amar o próximo num padrão humano, nós podemos amar aqueles que nos amam. Podemos amar aqueles que estão de acordo conosco, que pensam como nós, falam como nós, agem como nós. Mas o parâmetro do nosso amor aqui é o Senhor Jesus. Assim como eu vos amei. De que forma o Senhor Jesus nos amou? E agora então ele passa a dizer, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O que ele está dizendo aqui é que o amor padrão é o amor sacrificial, e que ele estava já prestes a fazer e a oferecer, que era justamente a sua própria vida. Outro aspecto importante aqui é que ele vai dizer que este amor embasado nele como parâmetro é um amor que revela, que edifica vidas, porque ele vai dizer assim no versículo 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. A grande questão aqui é que o verdadeiro amigo, ele procura conduzir a vida dos seus amigos no parâmetro do Senhor Jesus, e com isso dando a conhecer o Evangelho do nosso Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o domínio de Deus, o governo soberano de Deus. Mas este parâmetro também, que é o Senhor Jesus, que primeiro estava dizendo que o amor é sacrificial,
depois dizendo que ele trabalhava a edificação do seu povo, revelando o Senhor Deus aos seus amigos, agora ele vai dizer o seguinte, que ele toma a iniciativa de escolher essas pessoas sem que elas merecessem. Versículo 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. A escolha soberana do Senhor, e dentro do parâmetro geral da Bíblia, nós entendemos que essa escolha também foi uma escolha incondicional. O Senhor Jesus não escolheu aqueles que amavam a Ele, ou amavam a Deus, ou eram melhores da sociedade. O Senhor Jesus escolheu, dentro da sua soberania, e deste amor maravilhoso e incondicional. Não só este amor, ele é um amor incondicional para escolher, mas ele também é um amor incondicional para designar. Essa designação não é simplesmente um envio, mas é uma preparação, uma habilitação para o envio, para que essas pessoas sejam preparadas. Olha só, vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O Senhor Jesus, no seu amor, é aquele que prepara a igreja e faz com que a igreja frutifique e segura o fruto da igreja para que haja então uma comunhão sincera com Deus, num relacionamento profundo com o Senhor. Porque Ele vai dizer, e tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Aquele que guarda o mandamento do Senhor, aquele que ama o próximo como Jesus ama a Ele, aquele que busca a obediência, que tem intimidade com o Senhor e que o seu gozo está no Senhor, ele saberá o que pedir a Deus. Eu tenho falado sempre aqui para a igreja que nós não sabemos orar como convém, e as prioridades da nossa oração nem sempre são as melhores. Temos visto muitas vezes gastarmos muito mais tempo pedindo coisas que são secundárias, que não têm grande valor, e deixando realmente aquilo que tem valor. Os servos do Senhor sempre se preocuparam em clamar a Deus por todos os assuntos. Todos os assuntos eram relacionados, mas principalmente a intimidade real com o nosso amado Deus. Devemos amar o nosso próximo no padrão de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este é o mandamento. Mas nós temos ainda outra afirmação que agora vai atingir os versículos 18 a 25. A vida em Jesus nos torna odiados pelo mundo. Nós estamos falando até agora daquilo que o Senhor realiza na vida da sua igreja e a interação da verdadeira igreja com o Senhor. E agora, dos versículos 18 a 25, veremos que a igreja, ela é odiada pelo mundo por estar em Jesus. Vejamos o que diz o texto. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, também a mim com
tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei. Nós temos aqui algumas informações e que a igreja do Senhor precisa aprender. A primeira é que quando a igreja do Senhor Jesus está, e enquanto ela está no mundo, ela sofrerá sempre a ação odiosa do mundo. Não dá para ser amiga do mundo. E não dá também para experimentar a amizade do mundo. Eis aqui algumas razões. Primeira razão é que nós não somos do mundo. Versículo 19 diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, então o mundo não vai nos amar. Mas a razão de odiar-nos é porque nós fomos tomados do mundo pelo Senhor Jesus. Olha só o que diz a segunda parte, então, a última parte do versículo 19. Pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Veja bem, meu amado irmão, minha amada irmã, nós éramos do mundo, nós estávamos no mundo, nós amávamos o mundo, odiávamos a Deus. Mas o Senhor nosso Deus nos fez agora filhos dele em Cristo Jesus, ao nos resgatar deste mundo perverso. Em Gálatas capítulo 1, na saudação, o apóstolo Paulo vai tratar justamente disso, falando o seguinte: graças a Deus Pai, também a Jesus Cristo, que a si mesmo se deu por nós, o qual nos desarraigou deste mundo perverso. Desarraigar, tirar a raiz. Nós fomos tirados deste mundo. Com respeito à posse, nós não mais pertencemos a este mundo. Aos Colossenses, Paulo escreve no 1º capítulo, no versículo 13, ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ah, que doce palavra, que doce mensagem. Nós não pertencemos a este mundo, éramos daqui, estávamos aqui, e nós fomos então resgatados, tirados e transportados, embora ainda vivamos aqui, dentro de uma vontade do Senhor. Quem nos libertou foi o Senhor Jesus. E ele diz que ele nos tirou, dele vos escolhi. Nós estávamos no mesmo patamar, iguais a todas as outras pessoas na culpabilidade, mas o Senhor nos escolheu soberanamente e nos tirou deste mundo. Por isto o mundo nos odeia. Por isto o mundo nos odeia. Mas este ódio do mundo, ele não é só um sentimento. Não é somente algo que está no coração, ou simplesmente algo que possa se expressar, mas é algo realizado. E a igreja do Senhor está consciente disto, e aqui o Senhor Jesus repete o que Mateus capítulo 10, versículo 24 diz: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, ou seja, lá em Mateus 10, 24, quando ele diz, não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram, olha só o que ele diz, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. A grande realidade é que o mundo odeia a Jesus e ele ataca e persegue a igreja do Senhor, o povo do Senhor.
E o Senhor Jesus deixou isso bem claro. Esse ódio é um ódio que nasce no coração, mas ele vai desenvolver em ações. Mas também tem uma boa notícia. Também como muitos ouviram a palavra do Senhor, muitos também ouvirão a nossa pregação. Qual a razão, a outra razão de que este mundo odeia o Senhor Jesus? Então a primeira foi porque Ele nos resgatou deste mundo, nos tirou do mundo, nos escolheu do mundo e nos fez então do lar celestial. A segunda razão aqui explícita é que Ele, quando Ele veio, Ele lançou luz ao mundo. E a luz é justamente aquilo que manifesta o que está ali, na sua realidade. E quando o Senhor Jesus chegou e trouxe o reino para a terra, e quando Ele brilhou a luz, começou a revelar a podridão da culpabilidade daqueles que eram do mundo. E ninguém gosta de ver e ter as suas obras más reveladas. É isto que o Senhor Jesus disse em João 3, 19 e 20. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E quando Ele veio, então Ele condena, não com um juízo decretivo de um grande julgamento, mas a sua palavra, a sua vida ali revelava então a podridão daqueles que ali estavam. E aí então Ele vai dizer, para que se cumpra as Escrituras, aquilo que está escrito na lei do Senhor. Salmo 35, 19. Odiaram-me sem motivo. A grande questão aqui é que a razão do ódio de Jesus, a Jesus e a igreja de Jesus, não é porque a igreja de Jesus, seguindo o Senhor, está fazendo coisas ruins. É que Jesus, com a sua igreja, através dela, manifesta a podridão deste mundo. A razão do ódio está justamente porque o mundo quer continuar na sua corrupção. O mundo quer continuar no seu adultério. O mundo quer continuar na sua mentira. O mundo quer continuar na sua fragilidade de amizade. O mundo quer continuar sendo mundo. E ele não quer que ninguém o interrompa. Ele não quer que ninguém o revele. Quando a luz do mundo, que é Jesus, veio e revelou, houve o ódio. Quando a igreja revela a luz de Cristo, também há o ódio pela igreja. Não precisa esperar, amado irmão, amada irmã. Não é uma notícia muito boa, mas não precisa esperar aplausos do mundo. Porque o que nós temos visto pode sim ainda piorar. Infelizmente, a gente não sabe mais o que é certo e o que é errado. Há no mundo um crescente esforço para apontar como aqueles que estão errados, aqueles que buscam os valores, os princípios da palavra de Deus. Aqueles que defendem o relacionamento da família, aqueles que defendem a boa ordem, aqueles que defendem o compromisso cumprido, aqueles que defendem normas, aqueles que vivem para abençoar as vidas, esses são taxados hoje como errados. O que o mundo está dizendo que o certo é que cada um faça o que acha que é correto fazer. Não existe mais lei, não existe mais ordem. Assim,
Você como igreja, quando você vive o princípio da palavra de Deus, o princípio do céu aqui na terra, então você será assim, odiado, assim como odeiam a Jesus. Mas ainda, para encerrar, nós temos mais 2 versículos dignos de observação. Versículos 26 e 27, para fechar o capítulo. Cristo testemunhado no poder do Espírito Santo e nas doutrinas dos apóstolos. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Aqui ele está falando diretamente para os apóstolos, os 12, e Paulo, então, depois incluído neste meio, como aquele nascido fora de tempo, porque foi revelado e Jesus apareceu a ele dentro da sua conversão e na sua conversão. Por que razão? Porque serão minha testemunha. Quem? Aí ele vai dizer, vocês quem? Que estiveram comigo, que presenciaram, que viram, testemunhas oculares dos feitos milagrosos, poderosos, graciosos e salvíficos de Jesus. A grande questão aqui é testemunhar. O primeiro testemunho vem pelo Espírito Santo e ele é a base. Interessante porque ele vai dizer assim, quando porém vier o Consolador, o Espírito Santo, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede. Esse dará testemunho de mim. E se você observar no capítulo seguinte, no 16, versículo 7 em diante, vai dizer, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Mas logo em seguida você encontra, quando ele vier, convencerá, ou seja, ele testemunhará que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. E ele então mostrará a pecaminosidade do homem, ele mostrará quem é Jesus, e ele então mostrará as coisas que são certas e erradas. É o testemunho do Espírito Santo ao convencer um coração, ou ao deixar que aquele outro coração seja levado para a perdição, uma vez que ele está lá e ele se nega a abrir os olhos para entender a graça de Deus. O Espírito Santo é aquele que convence. O Espírito Santo é aquele que mostra o estado do ser humano, a pecaminosidade do homem. O Espírito Santo é aquele que aponta para Jesus, é aquele que nos dirige a Jesus, é aquele que nos faz entender a salvação em Cristo. Mas também aqui ele seria testemunhado pelos apóstolos. Por que pelos apóstolos? Porque, como eu disse já, estais comigo desde o princípio. E aí, então, se você vai para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, você encontrará que a igreja ali estabelecida, versículo 42, olha só o que diz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Na doutrina dos apóstolos. Eles receberam o poder e o dom da cura, dos milagres extraordinários, para fundamentar a igreja, que agora sairia de Jerusalém, que agora se estenderia até os confins da terra. E estes lançaram as doutrinas que deveriam ser seguidas pela igreja. E nós hoje, como igreja do Senhor, somos testemunhas também do Senhor Jesus, mas não criando uma nova doutrina, não aplicando uma nova doutrina, não uma nova revelação, mas fundamentados na revelação doutrinária estabelecida pelos apóstolos que a receberam de Jesus, diretamente de Jesus. Você e eu somos chamados para viver aqui neste mundo, mas nós não somos daqui. A nossa vida, ela é dirigida pelo Senhor e Ele cuida da nossa vida, dos nossos sofrimentos, das nossas adversidades. Diz o apóstolo Pedro,
confirma que somos filhos de Deus. Porque se nós não recebemos do Senhor nenhuma correção, é porque somos bastardos. Nós somos filhos de Deus só por causa de Jesus. E se nós temos alguma coisa em nós, é só por causa de Jesus, que é a fonte de vida. Fora de Jesus não há igreja. Não adianta bater no peito. Não adianta levantar a sua voz e pensar que você é melhor, que a sua igreja é melhor, porque sem Jesus não há fruto digno. A glória de Deus, ou melhor, Deus é glorificado à medida que nós amamos uns aos outros, obedecendo o mandamento do Senhor e mantemos comunhão com o Pai. Nisto Ele é glorificado. E quanto mais nós nos alegramos, quanto mais gozo há no nosso coração por esta relação com Deus, mais Deus é glorificado. Por quê? Porque como pode homens e mulheres, pecadores, serem salvos? Homens e mulheres que anteriormente haviam sido expulsos em Adão e Eva, no jardim do Éden, da presença de Deus, agora poder se achegar diante do Senhor. Como pode você e eu podermos nos deleitarmos na convicção da salvação? Essa alegria em Deus glorifica o nosso Pai. Este gozo no Senhor, esta comunhão com o Pai, esta alegria em Deus, ela é realizada e vivida aqui na terra, uns para com os outros, num relacionamento de amor. Parâmetro desse amor, Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, nos escolheu e nos preparou para que possamos produzir frutos dignos do arrependimento, dignos do Santo Espírito. Você e eu, aqui neste mundo, somos odiados, não porque fazemos coisas erradas, mas porque fazemos coisas certas. Esta é a realidade. Eu peço permissão para citar apenas mais um texto. Se você for para Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 em diante, você encontrará que o ódio daquelas autoridades contra o diácono Estevão era pelo fato de ele estar fazendo sinais e prodígios em nome de Jesus, abençoando vidas, salvando vidas como instrumento do Senhor. A igreja sofre por fazer o bem num mundo afundada, mergulhada no mal. E para encerrar, em meio a tanto ódio, você e eu somos chamados, sim, chamados, para testemunhar o mesmo testemunho, porque o Espírito Santo é a base desse testemunho, para convencimento. Mas a doutrina dos apóstolos estabelecidas devem ser vividas para dizer ao mundo inteiro: mataram o meu Senhor Jesus, mas Deus o ressuscitou, Ele é Senhor e reina para sempre. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, Deus o guarde e o alimente e o edifique, e lhe dê gozo no Senhor. Viva em santidade de vida, para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, não é fácil, Senhor, não é fácil viver neste mundo, principalmente hoje, quando nós olhamos para este mundo e vemos a inversão dos valores. Senhor, como é difícil ser honesto, como é difícil ser obediente à Tua palavra, como aqueles que observam a Tua palavra são zombados, ó Pai, em meio à sociedade. Ó Pai, como a podridão ela é protegida pelas nossas autoridades. A corrupção, Senhor Deus, ela é alimentada a partir do momento em que, dependendo de quem a comete,
ele é guardado até que tudo se passe. E ele então sai ileso. Senhor, como é difícil viver neste mundo quando nós mesmos não entendemos muitas vezes o cuidado do Senhor tratando as nossas arestas. Ah, Senhor, quantas vezes o nosso coração se exalta, orgulhosamente pensando que Ele pode fazer alguma coisa, que Ele é alguma coisa, que Ele é famoso no reino. E nós sabemos, ó Deus, sem o Senhor Jesus, nós não somos nada. Fora do Senhor, nós seremos então cortados e lançados ao fogo. Ah, Senhor Deus, como é maravilhoso saber que o Senhor se alegra e o Teu nome é glorificado à medida que nós nos relacionamos com o Senhor numa intimidade real, de uma comunhão nos mandamentos do Senhor Jesus, para sermos com Ele um, juntamente com o Senhor. Como é maravilhoso saber que somos, ó Pai, de um aprisco diferente dos judeus, mas que em Jesus tornamos apenas um rebanho com um só pastor. Como nosso coração se alegra, e não há, ó Pai, outra palavra no nosso coração, a não ser, ó Pai, adorado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, aleluias, louvado sejas. Senhor, mas também não é fácil, meu Pai, no relacionamento com o próximo, porque o padrão é o Senhor Jesus, e há uma luta constante na nossa vida, no nosso coração, de vivermos aquilo que satisfaz a nós mesmos. Ah, nós ficamos bicudos, ó Deus, por pequenas coisas, nós torcemos a cara por pequenas coisas, ó Pai, nós paramos de conversar pelas pequenas coisas, nós deixamos de contribuir pelas pequenas coisas, enquanto sabemos, ó Deus, que a ordem do Senhor é que, da mesma forma que o Senhor Jesus nos amou, devemos amar uns aos outros. Pedimos que nos ajude, ó Deus, a suportar o ódio deste mundo, porque não somos daqui. Se Ele odiou o Senhor, quanto mais a nós. Vendo os milagres, vendo os feitos do Senhor, odiaram ao Senhor sem motivo, quanto mais a nós. Embora salvos, ainda temos e oferecemos alguns motivos. Queremos, ó Pai, brilhar a luz do Senhor e gritar a todos que o Senhor Jesus reina vivo, porque Ele ressuscitou. Embasado no testemunho dos apóstolos e no poder do Espírito Santo, nós também testemunhamos isto. Ajude-nos a brilhar a luz do Senhor, para a glória do Senhor mesmo, em nome de Jesus. Abençoe a esse que nos ouve agora. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei como ele está diante do Senhor, mas que o teu Santo Espírito, ó Pai, lhe aplique a tua palavra. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, tenha uma noite abençoada, uma noite tranquila. Aproveite, continue estudando a Bíblia na sua casa, com a sua família. Reúna a sua família. Uma palavra aos homens: por favor, é hora de você assumir o pastoreio da sua família, em nome de Jesus. Faça isso. Reúna sua esposa, seus filhos, em torno da palavra de Deus. Cante louvores, orem juntos e estudem a palavra do Senhor. Estaremos aqui novamente no próximo domingo, às 9h da manhã. E depois, às 19h, novamente cultuando ao Senhor. Você é nosso convidado. Deus o abençoe, em nome de Jesus.